Bom, eu queria começar com você, Lúcia, né? A gente se conhece também de tantas lutas, tantas jornadas, né? Tantas vezes a gente se encontrou em caminhadas e passeatas e movimentos, né? Esta coisa viva que faz com que a gente caminhe, com que a gente tenha vida, com que a gente tenha esperança, com que a gente possa homenagear permanentemente aquelas gerações passadas que lutaram e que nos deixaram esse legado. E aí, Lúcia, eu sei que você tem todo um conhecimento, até pelo trabalho que você realiza, a entidade que você coordena, que reúne um conjunto de dezenas e centenas de outras entidades. Queria que você resgatasse a questão da memória, do significado desse golpe militar, não só no Brasil, mas especialmente aqui em Santa Catarina. Um dos depoimentos que a gente vai ter essa noite, que é de um cearense, ele inclusive diz o seguinte, que a impressão que ele tinha antes, ou que a impressão que dava, é que não teve lutadores no Ceará contra a ditadura e em outros estados, a exemplo de Santa Catarina, porque o eixo Rio-São Paulo, professor Samuel, é onde é mais evidente, né? Onde se divulgou muito mais a opressão, o sequestro de pessoas, prisões, torturas e até mortos e desaparecidos. E a gente gostaria de resgatar a verdade, também porque aqui no nosso estado, Lúcia, nós tivemos dezenas e centenas de lutadores, de lutadoras, né, e que a gente possa aproveitar esse espaço, né? Porque eu sei que tem muitos catarinenses, tem gente do Brasil inteiro, talvez de outras partes do mundo nos assistindo, mas Santa Catarina, qual foi a nossa participação, qual foi a nossa história e a quem nós devemos rememorar, homenagear, lembrar, né, numa noite como essa? Com você a palavra, Lúcia. Obrigada, Vânio. É sempre bom a gente relembrar as pessoas que resistiram, né? Porque quando a gente fala no golpe, a gente fala na repressão, né? A gente precisa resgatar aqueles que resistiram. E, infelizmente, como o fim da ditadura no Brasil não se deu por uma ruptura, né? Quem escreveu, né, a história oficial daquele período é quem estava no governo, né? Foram os ditadores que escreveram, né, a narrativa do período. Então a gente precisa desconstruir, né, uma narrativa que foi construída e que está sendo reescrita novamente, né, por uma extrema-direita que surgiu forte novamente. Essa história de que aqui em Santa Catarina não aconteceu, né? A ditadura aqui não foi repressora, né? É uma falácia, né? E existe um outro equívoco, né? Quando se diz que a ditadura, no primeiro momento, ela foi suave, né? Ou, como disse a Folha de São Paulo, no seu editorial, uma dita branda, né? Aqui, na capital do estado de Santa Catarina, em Florianópolis, nós tivemos um ato já no dia 2 de abril, né? Um ato de violência, não só contra pessoas, mas de violência simbólica, que foi a invasão da livraria Anita Garibaldi, no centro de Florianópolis, né? Em frente à Praça 15, né? Que pertencia ao escritor Salim Miguel, que esse ano estaria completando 100 anos, né? Então é preciso lembrar, né, do Salim Miguel. Ele tinha uma livraria e foi acusado de que na livraria dele ele vendia livros comunistas, né? Então invadiram a livraria, pegaram os livros, fizeram uma montanha de livros na Praça 15 e tocaram fogo, né? É uma violência que a gente só vê replicada, né, na época do nazismo na Alemanha ou na Inquisição, né? Se queimava livros, né? Pois aqui em Florianópolis isso aconteceu. Aqui também, 200 pessoas foram presas no interior do estado, pequenos agricultores, quase todos eles, porque faziam parte do chamado Grupo dos 11, que era uma organização brisolista da época, né? E essas pessoas foram presas, foram torturadas, sem nenhum processo, né? Sem ser registrado isso, né? E então isso mostra
que a violência da repressão ela se deu nos primeiros dias já, né? Depois disso, a gente tem outros fatos que aconteceram aqui, com a prisão dos estudantes, né? Isso tudo antes do AI-5. Isso que eu estou falando é antes do AI-5, que aconteceu aqui em Santa Catarina. A gente teve os estudantes presos, né? E sem nenhum processo também, né? A gente teve cassação de deputados estaduais, deputados federais, o vice-governador foi cassado, a gente teve juiz cassado, teve desembargador do TJ cassado. Então, assim, houve ditadura em Santa Catarina. E a gente teve, inclusive, um assassinato aqui, né? Que só foi comprovado com a Comissão Nacional da Verdade, né? Porque os algozes da ditadura forjaram um suicídio, que foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú, Higino João Peu. Ele era de um partido de centro-direita, não era um partido de esquerda. Foi eleito o primeiro prefeito de Balneário Camboriú e foi chamado para prestar um depoimento na Escola de Aprendizes de Marinheiro, aqui na capital, no bairro do Estreito. E lá, durante o seu depoimento, segundo os repressores, ele se suicidou, né? Os peritos da Comissão da Verdade analisaram o caso e chegaram à conclusão de que ele não poderia jamais ter se suicidado, porque a cena do suicídio dele é igualzinha do Vladimir Herzog, que foi reproduzida depois, né? A forma como ele se enforcou, né? Que não foi ele que se enforcou, mas a forma que ele teria se enforcado, jamais ele conseguiria se enforcar, né? E na verdade, ele morreu sob tortura, né? Isso foi comprovado. Então, nós tivemos, inclusive, assassinatos aqui na capital, né? E nós temos 7 resistentes que foram assassinados durante a ditadura, né, fora de Santa Catarina, porque eles já estavam na clandestinidade, tiveram que fugir daqui, né? Já estavam sendo procurados, fugiram daqui, acabaram sendo mortos em outras localidades, inclusive fora do Brasil, né? Nós tivemos um companheiro morto no Chile, no Estádio Nacional do Chile, e outro companheiro que foi preso na Argentina, né? Esse companheiro já tinha sido preso no Brasil, já tinha sido barbaramente torturado, foi trocado por um embaixador, num sequestro de embaixador, e foi preso na Argentina pela Operação Condor, né? Que era uma operação que juntava as ditaduras do Cone Sul todas, né? Então, a gente tem esses... fora as pessoas que foram presas aqui em Santa Catarina, né? Então, a ditadura aconteceu aqui, sim.